bem-vindos ao nosso canal. O morta que retorna toda noite para a cama do homem desejado? Uma assombração terrível. Anjo, demônio, vamos investigar isso neste conto terrível. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu prato de mandioca frita e seu copo de leite com groselha e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. A amante defunta. Flegon de Tralles. Flegon de Tralles, século II depois de Cristo, escritor e historiador grego romanizado, foi um liberto do imperador Adriano, 76-138 depois de Cristo. E as da paradoxologia, gênero da literatura grega, do período helenístico, que relata fenômenos e acontecimentos anormais ou inexplicáveis do mundo natural ou humano, abordando temas como fantasmas, monstros, fenômenos atmosféricos estranhos e outras excentricidades e aberrações. A amante defunta integra o Livro das Maravilhas que, embora nos tenha chegado incompleto, ainda assim é a mais famosa obra do gênero. A narrativa que apresentamos, precursora das modernas histórias de mortos-vivos, retrata a lúgubre e trágica aventura de uma mulher que, saída de sua tumba, deita-se noites seguidas com um homem a quem amar em vida, até que, descoberta, reassume a sua condição de cadáver. A mórbida história de Flegon inspirou o grande poeta alemão Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, no célebre poema A Noiva de Corinto, Die Braut von Corinth, 1797. Sua influência também é sentida, em maior ou menor intensidade, em clássicos como Berenice e Ligeia, de Edgar Allan Poe, A Aventura do Estudante Alemão, Adventure of a German Student, de Washington Irving, e A Mulher da Gargantilha de Veludo, La Femme au Collier de Velours, de Alexandre Dumas. Nota importante: o início da narrativa de Flegon se perdeu. Mas é possível reconstituir o enredo a partir do breve relato de Proclo Lício, 412-485 d.C. Segundo o filósofo neoplatônico grego, durante o reinado de Filipe da Macedônia, Filinion, filha de Demóstratos e Carito, morrera recém-casada. O seu marido chamava-se Crateros. Mas, no 6º mês após a sua morte, a jovem Mer ressurgiu do túmulo e, por várias noites consecutivas, secretamente se encontrou com um jovem, Machates, a quem realmente amara em vida. O fragmento que nos chegou inicia-se com uma visita de Maria ao quarto em que Machates, hóspede na casa, dormia e o surpreende em companhia da jovem há meio ano falecida. A ama aproximou-se da porta do quarto de hóspedes, e com a lamparina acesa, viu a jovem, que morrera e fora sepultada, sentada junto a Machates. Em razão da natureza extraordinária daquela visão, ela não permaneceu ali por muito tempo, senão correu para os pais da moça, gritando: Carito! Demóstratos! Então a ama lhes disse que se levantassem e corressem com ela para ver a sua filha, pois esta, por alguma determinação divina, aparecerá viva, e estava no quarto de hóspede com Machates. Quando Carito escutou o estranho relato, o seu espírito, a princípio cheio de estupor, se desvaneceu em razão da magnitude da notícia e do estado de perturbação da ama, mas, pouco depois, a memória de sua filha a inundou, e ela se pôs a chorar. Contudo, por fim, acusou a velha ama de loucura e disse-lhe para deixar a sua presença imediatamente. A ama, porém, respondeu corajosamente, e em tom de censura, que estava em perfeito juízo, ao contrário de sua senhora, que relutava em ver a própria filha. Com certa hesitação, Carito acorreu ao quarto de hóspede, em parte compelida pela ama, em parte querendo inteirar-se do que realmente estaria acontecendo. Porquanto transcorrera muito tempo, eis que fazia 2 horas que recebera a notícia,
Carito chegou muito tarde à porta do quarto, pois o casal já estava deitado. Assim, pois, lançando a vista ao interior do aposento, a mãe julgou reconhecer as roupas e os traços fisionômicos da filha morta, mas, como não podia, de qualquer forma, comprovar a verdade, julgou conveniente nada mais fazer naquela noite. Esperava que, pela manhã, pudesse surpreender a moça quando esta se levantasse ou, se demorasse, interrogar detalhadamente Machate sobre o acontecido. Pensava que este não haveria de mentir-lhe sobre um assunto tão importante. Assim, afastou-se em silêncio. Todavia, quando amanheceu, não se sabe se por vontade divina ou por puro acaso, a jovem partiu às escondidas. Quando Carito chegou, irritada com aquela escapadela, pediu a Machates, abraçada a seus joelhos, que lhe contasse tudo o que sabia, desde o início, e que nada omitisse. O jovem, temeroso e confuso a princípio, revelou, hesitante, o nome da moça, Philinion. E contou à senhora como as visitas começaram e como era grande o seu desejo por ela. Esta lhe dissera que vinha vê-lo sem o conhecimento de seus pais. Desejoso de demonstrar a veracidade do fato, abriu uma arca e dela tirou o anel de ouro que dela havia recebido e o peitoral que ela havia deixado na noite anterior. Quando Carito viu tão contundentes provas, soltou um grito, após rasgar as próprias vestes e o manto, e arrojar da cabeça o véu. Depois, caiu ao chão, atirando-se às provas e experimentando novamente a sua dor. Quando o hóspede viu o que estava acontecendo, e notou que todos estavam de luto e se lamentavam, como se estivessem prestes a deitar a jovem em sua sepultura, mostrou-se confuso. Mas os exortou a que pusessem fim àquelas manifestações, prometendo-lhes que, se ela voltasse a aparecer, mostrá-la-ia a todos. Carito, convencida, aceitou a promessa, e, rogando-lhe que mantivesse a palavra, retirou-se. Veio a noite, e era a hora em que Philinion costumeiramente corria ao encontro de Machates. A família mantinha-se expectante, aguardando a sua chegada. Ela entrou no horário habitual e sentou-se na cama. Machates fingiu que nada havia de extraordinário, uma vez que desejava investigar toda aquela incrível situação. Mas não acreditava absolutamente que recebia em seu leito uma morta, pois a moça chegará com tanto cuidado à hora de sempre, e mesmo comera e bebera com ele. Assim, ele simplesmente não podia acreditar no que os outros lhe tinham dito. Preferia acreditar que ladrões de túmulo haviam escavado uma tumba e vendido os vestidos e as joias ao verdadeiro pai da jovem. Portanto, como desejava ver as coisas esclarecidas, enviou furtivamente seus criados para chamarem Demóstratos e Carito. Eles vieram rapidamente. Quando viram a jovem, ficaram, de início, mudos e estupefatos diante de tão assombrosa visão. Mas, depois, gritaram e correram para a filha. Então Philinion lhes disse: Mãe, pai, quão injustamente vos mostreis receosos de que com o hóspede eu tenha estado durante 3 dias, sem ser motivo de aflição para ninguém na casa paterna. Por conseguinte, vós vos lamentareis desde o princípio por causa de vossa excessiva curiosidade. De minha feita, regressarei ao lugar que me foi designado, pois não cheguei aqui sem que esta fosse a vontade divina. Mal pronunciou estas palavras, Philinion retornou ao estado cadavérico e estendeu o seu corpo visível sobre o leito. Seus pais a abraçaram, e naquela casa houve enorme tumulto e lamentos em razão de tão grande desgraça. A infelicidade era insuportável e a visão incrível. A notícia do terrível espetáculo se difundiu por toda a cidade e chegou aos meus ouvidos. Assim, pois, durante aquela noite, contive a multidão que se reunirá em frente à casa, tendo cuidado de que não ocorressem distúrbios à propagação de tais rumores. Às primeiras luzes, o teatro se encheu. Após a narrativa de tudo o que havia acontecido,
Tomou-se a decisão de que nós nos dirigiríamos em primeiro lugar à tumba e abriríamos para saber se o cadáver ali permanecia ou encontraríamos o lugar vazio, pois não haviam transcorrido 6 meses desde a morte da jovem mulher. Assim que abrimos a câmara, em que todos os parentes eram depositados ao morrer, sobre os leitos vimos os cadáveres jacentes, e os ossos dos que haviam perecido muito tempo antes. Sobre um dos leitos, aquele em que havia sido depositado o corpo de Filinion, e lhe havia servido de sepultura, apenas encontramos colocado sobre a laje um anel de ferro, que pertencera ao hóspede, e a taça dourada que a jovem receberá de Machates no primeiro encontro. Surpresos e cheios de estupor, apresentamo-nos a Demóstratos no quarto de hóspede para contemplar a morta e constatar se ela era realmente tangível. Quando vimos que ela jazia realmente morta no leito, reunimos-nos em assembleia, pois os acontecimentos eram portentosos e inacreditáveis. Mas, como se produziu um tumulto cheio de terror na assembleia, e quase ninguém era capaz de explicar o acontecido, Ilo, em primeiro lugar, que era considerado entre nós não somente o melhor adivinho, mas também um hábil augur. Ademais, tinha das coisas uma visão particularmente destacada. Pondo-se em pé, ordenou que enterrassem a jovem fora dos limites da cidade, pois já não era conveniente que fosse enterrada dentro de seus lindes, e que fizéssemos um sacrifício expiatório a Hermes, Infernal e a Eumênides, e que depois todos se purificassem completamente, e que lavassem com água lustral os objetos sagrados. E nos prescreveu todos os rituais adequados aos deuses infernais. E a mim, particularmente, recomendou que fizesse sacrifícios pelo rei, e, também, a Hermes, a Zeus, protetor da hospitalidade, e a Ares, e que levasse a cabo todo o ritual conscienciosamente. Quando nos deu a conhecer estas coisas, levamos a efeito o ordenado. E o hóspede Machates, a quem a aparição havia visitado, caiu em profunda melancolia e se matou. Se achas que deves escrever ao rei sobre estas coisas, diga-me por carta, para que te envie também um dos que também examinaram o cadáver detalhadamente. Saudações. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!